motivos, né, da minha oração sobre todos nós voltarmos a queimar por Jesus. Nós temos observado muito uma igreja, no geral, não estou falando igreja Peniel Vicente Carvalho, ou Vicente Carvalho II, ou qual seja a Peniel, mas nós temos observado, um povo um pouco frio, no quesito fé, no quesito, crer no Senhor, nas maravilhas do Senhor, na bondade de Deus, no que Deus pode fazer, na nossa vida, o que Deus já fez e pode continuar fazendo, porque a palavra do Senhor afirma que o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Então nós precisamos voltar a queimar por Jesus, voltar a dar crédito a quem verdadeiramente merece, a ter o Senhor como prioridade das nossas vidas. Então que todos nós tomemos queimar por isso, novamente em nome de Jesus. 2026, que nós possamos aplicar isso, na nossa vida, externar isso também para outras pessoas. O mundo aguarda, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ali versículo 19, diz que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, e nós somos os filhos de Deus, amém? E nós não estamos aqui somente para receber algo da parte de Deus, nós estamos aqui para poder externar aquilo que recebemos, para poder não só se alimentar, nem encher, mas nos esvaziar, porque o mundo aguarda por isso, querido, e nós não podemos vacilar, nós não podemos de forma nenhuma permitir que eu e você sejamos pessoas que recebem palavra do Senhor, recebem glória de Deus, recebem unção do Senhor, e não externemos isso lá fora. Talvez tenha amigos seus, familiares, parentes, vizinhos, amigos no trabalho, na escola, que estão aguardando você abrir a tua boca, você falar do que você já conhece, do que você vive. Então, em nome de Jesus, se permita ser usado por Deus no ano de 2026, em nome de Jesus, amém? Nós temos um tema proposto para esse ano. Quero agradecer pastor Nizuz pelo convite, pastora Lili, como eu disse, sempre uma alegria estar aqui. E nós temos um tema proposto: jubileu é restauração. E desde o primeiro dia vocês têm ouvido a respeito do jubileu. Levítico capítulo 25, que nos fala sobre o que foi o jubileu, o que era o jubileu no Antigo Testamento. 49 anos ao chegar aos 50, para que Deus, e então Deus fazia grandes coisas, e aí Deus realizava grandes feitas, e aí Deus trazia uma grande alegria no meio do povo, e Deus pedia para que isso fosse anunciado através do chofar. Anuncia toda a terra, chegou o ano do jubileu, celebrem por isso, o ano da libertação, o ano onde o Senhor perdoava dívidas, onde havia o descanso, onde Deus restituía, e onde Deus também restaurava. Então nós vamos tratar de um assunto hoje, onde isso não mudou, isso não morreu, isso não ficou só para o Antigo Testamento, isso não ficou só para os nossos irmãos do passado. Restauração do Senhor continua para os dias de hoje. Então nós precisamos dar crédito à palavra, nós precisamos dar crédito à palavra do Senhor. Nós não podemos de forma nenhuma permitir que a palavra do Senhor ela saia da nossa vida, ou coloquemos ela em outro lugar a não ser como prioridade. Quem sabe você entrou aqui nesta noite completamente arrebentado, destruído, detonado, precisando mesmo de uma restauração. Eu creio que o Senhor pode fazer na tua vida, em nome de Jesus. Na verdade, todos nós precisamos de uma restauração. Todos nós somos carentes de restauração. Todos nós, em algum momento, ou em alguma situação, alguma área da nossa vida, precisamos de restauração. Então nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Se Deus fez no passado, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Quem sabe você já experimentou momentos assim de restauração, você tem testemunho de restauração, mas hoje você já não consegue olhar lá atrás o que Deus fez, e então você tem vivido uma vida de dor, de sofrimento, de lágrimas. Mas o Senhor é aquele que restaura a sorte,
Deus é aquele que pode tornar o teu choro em alegria, o teu pranto em festa, porque Ele não mudou. E eu creio, querido, que Jesus está aqui, Jesus está na casa. Nós preparamos um ambiente para isso. Nós louvamos ao Senhor. Nós demos a liberdade, o Espírito Santo preparou um ambiente. Então eu e você precisamos crer que nessa noite Deus vai restaurar a minha e a sua vida. Deus vai fazer algo incrível na minha e na sua vida. Deus é poderoso para restaurar casamentos, famílias. Deus é poderoso para fazer, restaurar os seus negócios, restaurar por completo aquilo que você, de repente, hoje se vê e acha impossível. A palavra do Senhor continua afirmando que Ele é o Deus do impossível. Abra sua Bíblia, por favor. Salmos número 126. Eu quero ler do verso 1 ao 3. Oitavo dia da campanha. Meu Deus. Esses dias são dias puxados. São dias que talvez a tua carne fala: poxa vida, hoje eu não vou, estou cansado. Mas aí Deus vem e restaura a tua força, restaura seu ânimo, te impulsiona a vir à casa do Senhor, te impulsiona a ouvir a palavra do Senhor. E aí então você não se lembra mais dos dias, de 12 dias. Aí você se lembra o quanto você precisa ser ministrado pela palavra do Senhor. Aí você se lembra da bondade de Deus. Aí você se lembra da misericórdia de Deus. Aí você se lembra do que Deus fez na tua vida. Aí você é grato por Deus, porque se você não estivesse aqui, talvez, querido, você estaria em locais que você estaria totalmente detonado, mas você está no melhor lugar, a casa do Senhor. Lugar onde Deus cura, onde Deus faz milagre, onde Deus libera a palavra, onde você, querido, sai daqui com esperança. Esse é o lugar, é a casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu quero me nortear nesse salmo dentro do que nós estamos falando sobre restauração. Um salmo onde a alegria do povo ao ser liberto do cativeiro babilônico. Um povo que garante, um Deus que traz alegria, um Deus que restaura sonhos, um Deus que restaura sorte. O povo estava feliz. Então, dentro desse texto, nós podemos também nos alegrar no Senhor. Apesar, de repente, da condição que nós estamos vivendo, Deus, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a tua condição, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, sobre tudo na sua vida. Deus, Ele não perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Deus continua sendo Deus que deseja restaurar, querido, por completo a nossa vida. E o interessante é que, quando nós olhamos para o livro do profeta, livro de 1 Reis, quando Deus, Ele libera uma palavra e pede para que o profeta vá à casa do oleiro. Então ali Deus, Ele leva ele a um momento onde está montando um vaso, onde o barro está sobre as rodas, e a palavra diz que aquilo dá errado, se desmancha. Mas o mais interessante de tudo é que Deus não desperdiça nada. Então, querido, você nesta noite também, de repente algo está dando errado para você, você pensa que não tem restauração, mas Deus é poderoso para fazer, assim como fez com aquele vaso, tornar tudo novo para a glória de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Restauração no sentido bíblico significa devolver algo ou alguém à sua condição original, tornando-a plena e boa, envolvendo cura, libertação, renovação, reconciliação com Deus, transformando o que estava quebrado, cansado ou distante
em algo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso para fazer isso, tornar algo novo novamente, tornar algo novo de novo. Deus é poderoso para fazer. Então, uma pergunta nessa noite para você: o que você precisa que seja restaurado na sua vida? É uma pergunta para você. O que você precisa que seja restaurado na sua vida? Quem sabe se eu desse o microfone para cada um de vocês que estão aqui nesse ambiente, todos teriam motivo para pedir uma restauração da parte do Senhor. De repente, o coração precisa ser restaurado, a fé precisa ser restaurada, os relacionamentos precisam ser restaurados, relacionamentos conjugal, familiar, relacionamentos com os amigos. Talvez algo foi rompido e você precisa que isso seja restaurado. Restauração dos sonhos, restauração dos propósitos, restauração do caráter, a restauração da dignidade, restauração espiritual, restauração dos dons, restauração da alegria, restauração da esperança, restauração das finanças. Quantas coisas nós poderíamos falar aqui sobre restauração. E quem sabe você se encaixa dentro do que foi citado aqui. Quem sabe a sua resposta seja: eu estou totalmente arrebentado, pastor. Eu estou aqui nessa noite, mas estou arrebentado. Eu estou aqui nessa noite e o meu interior está totalmente destruído. Eu estou aqui nessa noite, mas eu estou cheio de feridas e traumas. Eu estou aqui nessa noite, mas eu já estou cansado. Estou cansado. Eu estou aqui nessa noite, mas eu estou carregando culpas, eu estou cheio de culpas. Eu não consigo me perdoar. Eu não consigo perdoar as pessoas. Eu não consigo liberar perdão. Quem sabe você esteja aqui dessa forma, nesta noite. Quem sabe você fala: olha, meus sonhos estão despedaçados. Eu já não acredito mais. Eu já não acredito mais que os sonhos podem acontecer. Quem sabe você está totalmente sem esperança. Mas a palavra do Senhor diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, capítulo 64, versículo 4: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ninguém viu, não existe outro Deus. Ou seja, independente da maneira que você se encontra nessa noite, há um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Há um Deus que continua com a tua mão forte, poderosa, trabalhando ao nosso favor, desejando fazer algo na minha e na sua vida, desejando restaurar o que está rompido, detonado dentro de mim, dentro de você, na sua vida, na minha vida. Há um Deus que deseja restaurar na sua vida e te dar descanso, te dar paz, a paz que você merece. Há um Deus que continua olhando para mim, para você, e quer curar, querido, as suas feridas, os seus traumas, quer restaurar você por completo, porque a obra do Senhor, ela não é pela metade. Eu tenho certeza que Deus começou uma boa obra na tua vida e Ele vai completar para a glória dEle. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Então, desde a antiguidade, nunca se ouviu, nunca se viu, nunca, jamais falar a respeito de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Onde está a sua esperança nesta noite? Em quem você tem depositado a tua confiança? Será que você consegue ler a palavra do Senhor, ver o que Deus fez no passado, ver o que Deus fez pelos nossos irmãos e crer que Deus pode fazer na tua vida também?
Será que você pode nessa noite trazer à memória o que te dá esperança? Será que você novamente pode acreditar na bondade de Deus sobre a tua vida? Será que você pode acreditar num Deus que olha para a situação, que pode estar em cacos e pode tornar algo novo novamente? Um Deus que olha para mim e para você e conhece as feridas, os traumas e pode restaurar a tua vida por completo? Um Deus que olha de repente para o teu casamento, que para você está destruído, mas nessa noite Deus está dizendo: eu posso transformar todas as coisas, eu posso restaurar todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você olhe para a tua família e você está aqui nessa noite: a minha família está detonada, a minha família está arrebentada. De repente o marido está com problema, a esposa está com problema, o filho está com problema. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu sou Deus que restauro todas as coisas. Ele é poderoso para restaurar, querido. Ele não mudou. Deus continua fazendo grandes coisas, Deus continua libertando, Deus continua salvando, Deus continua curando, e por isso nós precisamos estar alegres. A restauração de todas as coisas é o grande desejo e propósito de Deus para toda a humanidade. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus era trazer alegria no meio do teu povo no ano do jubileu. Era o propósito de Deus. Com certeza havia problemas também, assim como há hoje, no meio do povo de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não mudava. O propósito de Deus não mudava. O desejo de Deus era trazer alegria no meio do teu povo. E esse desejo não mudou até hoje. Deus restaurava o povo, Deus trazia alegria, o povo também traía o Senhor, o povo fazia coisas contrárias à vontade de Deus, o povo prevaricava, o povo pecava, mas no ano do jubileu havia alegria da parte de Deus em abençoar o teu povo. Deus nos conhece, querido, na íntegra, Deus nos conhece na intimidade, Deus conhece cada um de nós que estamos aqui nesta noite, mas mesmo assim, Deus está dizendo nesta noite: eu quero restaurar você. Eu desejo restaurar a sua vida. Eu desejo restaurar o que te incomoda. Eu desejo fazer algo novo, de novo. Como eu disse, você talvez já experimentou. E você errou. E você falhou. Ou você tem falhado, você tem errado, você está quebrado, você está destruído, como eu disse aqui. Todo detonado, arruinado, em choro, em prantos, mas Deus quer tornar o teu pranto em alegria. É isso que Deus quer fazer, enxugar as tuas lágrimas, restaurar a alegria que foi perdida. O nosso Deus não tem prazer no caos. Poxa, será que Deus não está vendo? Será que verdadeiramente os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a minha situação? Será que Deus tem contemplado o que eu tenho passado de verdade? Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não tem prazer no caos. Deus, Ele não tem prazer com a destruição de ninguém e de nada. Deus não tem prazer algum com qualquer tipo de deformação, querido. Deus não tem prazer. Por isso, dá novas oportunidades para tornar tudo novo de novo. Deus não tem prazer no caos que você tem passado. Deus não tem prazer de forma nenhuma, querido, na destruição que de repente está acontecendo na tua vida, na tua casa, teus negócios, nas tuas finanças, no teu caráter, no teu íntimo. Deus não tem prazer com isso. Deus não tem prazer com a deformação de ninguém. Deus não tem prazer. E é por isso que Ele nos dá oportunidades, assim como está dando hoje. Deus está nos dando uma nova oportunidade hoje.
Deus está nos dando a oportunidade de restauração novamente, de tornar novamente tudo novo de novo, tornar você quem você era novamente, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus agiu de uma forma incrível na vida do povo no Antigo Testamento. Foi incrível. Como eu disse, Deus abençoou, Deus fez milagre, Deus de alguma forma honrou aquele povo de sobremaneira. O povo rompia com Deus, Deus procurava restaurar a aliança com aquele povo. O povo prevaricava contra Deus, mas Deus permanecia com a tua bondade no meio do teu povo. O povo virava as costas para o Senhor, mesmo assim Deus dava oportunidades para o povo em arrependimento, porque o prazer do Senhor, volta a dizer, não é o caos de ninguém, não é a destruição de ninguém, não é a deformação de ninguém, pelo contrário, o desejo do Senhor é ver o seu povo restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o prazer de Deus e não mudou e nunca vai mudar, nunca vai mudar. Ainda que vozes venham, ainda que situações sejam apresentadas a você, Deus nunca vai mudar. Então Deus fez coisas incríveis no Velho Testamento, demonstrando todo o seu poder de restauração. Porém Deus decide ficar em silêncio por 400 anos, falando pela última vez através da vida do profeta Malaquias. Um Deus que tinha prazer em fazer, um Deus que tinha prazer em restaurar, um Deus que tinha prazer em curar, em dar novas oportunidades. Agora Deus, ele fica em silêncio 400 anos. Agora já não tem mais as revelações da parte do Senhor. Agora Deus já não fala mais com o teu povo. 400 anos. Todos os dias nós ouvimos a palavra. A cada culto, uma mensagem diferente. A uma célula, uma mensagem diferente. Momento de oração, uma mensagem diferente. Mas agora Deus, de tudo que Ele fez, levantou profetas, reis, sacerdotes, os patriarcas. Mas em todo o tempo, o povo rompia aliança com Deus. Em todo o tempo, o povo errava contra Deus, pecava contra Deus. E então agora Deus decide ficar em silêncio. Agora eu pergunto para você, imagina se esse silêncio tivesse permanecido. O que seria da minha e da sua vida? Nós estamos falando sobre oportunidade, querido, e não podemos desperdiçar. Nós estamos falando sobre um Deus que tem um plano perfeito na minha e na sua vida. Nós estamos falando sobre um Deus que tem um plano perfeito em toda a humanidade, em toda a terra. Nós estamos falando sobre um Deus que liberou uma palavra que todas as famílias seriam benditas na terra através de Abraão, e Ele vai cumprir com a tua palavra. Nós estamos falando de um Deus, querido, que o profeta Isaías, no capítulo 55:11, afirma que assim a minha palavra, ela não volta vazia, antes cumpre o que me apraz e prospera naquilo que eu enviei. Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ainda que tenhamos erros, ainda que tenhamos, queridos, alguma deformação, a palavra de Deus não muda, a promessa de Deus não muda. Então Deus vai concluir a boa obra na tua vida. Quatrocentos anos de desespero, 400 anos de caos, de deformação, onde Deus não falava mais. Pare e pense se Deus não fala mais contigo. Pare e pense se Deus não preparasse momentos como esse para falar conosco. Se não tivesse mais ninguém para te orientar, para dizer que você errou, que você pecou e que você precisa se arrepender, que você precisa renovar a aliança com Deus. Como seria?
Mas como eu disse, havia um plano perfeito. E esse plano perfeito, ninguém poderia impedi-lo de acontecer. Havia uma promessa de Deus para toda a terra. E a profecia do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz: um menino nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os teus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Havia uma palavra liberada, havia uma promessa de alguém que viria, havia uma promessa de alguém que nasceria para novamente se tornar o jubileu de toda a terra. Havia uma palavra liberada por Deus através da vida do profeta. Capítulo 61, do 1 ao 3 diz: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Há um silêncio, mas algo apontava para o futuro. Houve um silêncio, mas a palavra do Senhor não volta vazia. Algo iria se cumprir. O jubileu poderia ter se encerrado ali. A manifestação da glória de Deus poderia ter se encerrado ali. Mas havia um plano perfeito da parte do Senhor. Amado, eu gosto de falar sobre isso, porque eu e você não fazíamos parte desse plano perfeito. Entenda isso. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que creram e receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eu preciso compreender isso. Eu preciso compreender, querido, que tudo o que acontece hoje na minha vida e na sua vida, havia um povo de direito e há até hoje, os judeus. Mas aprove ao Senhor abrir o leque e derramar sobre a minha e a sua vida também, querido, restauração, vida e vida em abundância, milagre, cura, libertação, misericórdia, bondade, uma vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a vontade dele. Então havia uma palavra que apontava para o futuro. Então nasce o Messias, o Emanuel, o jubileu aguardado, a cura, a libertação, a esperança, o descanso, a paz, o Redentor, o Remidor, a luz do mundo, a graça, a bondade, a misericórdia, o perdão, a restauração e a vida. E este Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Messias nasce, querido. O jubileu aguardado nasce. Deus não voltou atrás com a tua palavra. E é por isso que hoje eu e você podemos ser restaurados para a honra e glória do Senhor. Poderemos e seremos restaurados, eu creio, para testemunhar da bondade de Deus, da glória de Deus na nossa vida. O propósito de Deus restaurar todas as coisas se revela na pessoa de Jesus, que foi enviado para a restauração de tudo o que foi danificado pelo pecado. Então acaba os 400 anos de silêncio. Deus cumpre com a tua palavra. O jubileu agora é revelado, Jesus Cristo. A restauração está sobre a pessoa de Jesus Cristo. A vida eterna está sobre a pessoa de Jesus Cristo.
A cura está sobre a pessoa de Jesus Cristo. A misericórdia está sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tudo está sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O propósito de Deus, restaurar todas as coisas, se revela na pessoa de Jesus Cristo, que foi enviado para a restauração de tudo o que foi danificado pelo pecado. Por isso que todos aqueles que desejam ser restaurados devem confiar incondicionalmente no poder transformador de Jesus. Incondicionalmente. Eu preciso, você precisa confiar incondicionalmente. A transformação não virá de qualquer jeito. A restauração não virá de qualquer jeito. Eu preciso crer que Jesus, hoje, é o jubileu que é poderoso para restaurar a minha e a tua vida. Eu não preciso mais, você não precisa mais aguardar 50 anos para algo acontecer na minha e na tua vida. Nós não precisamos aguardar 50 anos para poder celebrar o nosso Senhor, para celebrar os milagres, a cura, a libertação, a salvação, a bondade, a misericórdia, a restituição. Nós não precisamos aguardar mais 50 anos. Todos os dias Ele está à nossa disposição. Todos os dias eu posso me achegar a Ele. Todos os dias eu posso buscá-lo face a face. Todos os dias é uma oportunidade que Ele me dá de poder dizer: Senhor, eu preciso ser restaurado por completo. Todos os dias, todos os feitos realizados por Jesus, que a Bíblia nos afirma, também estão disponíveis para todos nós nos dias de hoje. Basta apenas crer. Todos eles. Quando nós olhamos para os evangelhos, após o nascimento de Jesus, as obras perfeitas de Jesus, Jesus restaurando enfermos, Jesus restaurando e trazendo também aquilo que estava morto, tornando a ter vida. É o poder de Jesus, o poder que está sobre a pessoa de Jesus. Nós não podemos ter como algo que apenas lemos e aconteceu naquela época. Ele é poderoso para fazer nos dias de hoje também. Ele é poderoso para fazer. E eu não posso desprezar isso. E eu creio nisso, querido. Eu sou prova viva disso. Talvez você também é prova viva da restauração do Senhor aqui neste lugar. Restaurou vida, o Senhor restaurou a minha vida, o Senhor restaurou o meu casamento, o Senhor restaurou a minha família, o Senhor restaurou o meu caráter, o Senhor tornou o meu pranto em alegria, o Senhor restaurou tudo na minha vida. Amado, creia nisso, isso é para hoje também, é para você também. Ele é poderoso para restaurar, trazer vida no que estava morto. A palavra do Senhor diz, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, fala a respeito de uma viúva, a viúva de Naim. Ela estava indo com o teu filho ao sepulcro, enterrar o teu filho, mas ela tem um encontro com o jubileu, Jesus Cristo. O jubileu esperado, o jubileu que pode fazer milagres na minha e na sua vida, o jubileu que restaura. Então Jesus, Ele dá vida ao morto. Jesus enxuga as lágrimas daquela mãe. Jesus torna um momento que era de luto em festa, porque Jesus decide restaurar a alegria na vida daquela mãe. Jesus pode fazer isso também nas nossas vidas. A Bíblia só não fala da restauração
do filho da viúva de Naim. A Bíblia fala sobre a filha de Jairo também, onde Jesus pediu para Jairo apenas crer. Apenas crer. Eu preciso crer, você precisa crer, que aquilo que para nós está morto, aquilo que está morto na minha e na sua vida, o Senhor é poderoso para tornar a da vida novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso. Ele é poderoso para restaurar com apenas uma palavra. A palavra do Senhor fala sobre o centurião de Cafarnaum, homem de fé, que talvez está faltando em mim e você. Um homem que não precisou receber Jesus em tua casa, mas ele disse: basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Restauração, fé. O nosso jubileu aguardado, Jesus Cristo, guarde bem isso. Jubileu que está na pessoa de Jesus Cristo hoje. Hoje é aquele que novamente devolve esperança, restaura a esperança na minha e na sua vida. Evangelho de João, capítulo 5. A Bíblia diz que Jesus estava indo para uma festa, mas Jesus agora decide entrar no tanque de Betesda. Ali havia um homem paralítico há 38 anos. 38 anos. E aí eu te pergunto, há quantos anos você está paralisado? Há quanto tempo você está paralisado, precisando ser restaurado? Precisando andar novamente? Precisando caminhar novamente? O Senhor libera uma palavra sobre a vida daquele paralítico. Você quer ser curado? E aí ele começa a dizer: olha, Senhor, mas quando eu me movimento aqui, vai outro no meu lugar, e então eu não consigo. A condição daquele homem tornava um ambiente completamente desfavorável para ele. 38 anos. Mas agora o jubileu, a restauração estava diante dele. Jesus Cristo. E nós precisamos crer que assim como Jesus liberou aquela palavra para aquele homem: olha, levanta e anda. Eu preciso crer que nos momentos que eu estou paralisado também, nos momentos que há paralisia na minha vida, e o Senhor quer fazer alguma coisa, e talvez já liberou uma palavra para você: ei, levanta e anda, e você permanece da mesma forma, de repente falando: ah, mas como vou andar? Já faz muito tempo, já passou muitos anos, e começa a inventar um monte de história. Ei, Jesus está dizendo: levanta e anda. Levanta e anda. Para de desculpas. Para de inventar histórias. Jesus quer te restaurar, Jesus quer nos restaurar, e muitas vezes nós estamos cheios de desculpas, cheios de conversas. Levanta e anda. Jesus é poderoso para restaurar a dignidade, restaurar os traumas, as feridas. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, afirma que era necessário Jesus passar por Samaria. Você conhece a história da mulher samaritana no tanque ao meio-dia para buscar água por vergonha. Vergonha, traumas, feridas que carregava. Por isso ia buscar água no momento do sol mais forte. Nunca imaginaria encontrar com um jubileu naquele tanque. Alguém que poderia restaurar a sua vida. Amado, preste atenção, ela era samaritana. Então de repente você que nos visita nesta noite, foi perguntado sobre visitante, e de repente você ainda não faz parte do povo de Deus, você não é filho. Aquela samaritana era considerada uma pessoa também estrangeira, porque não era puro judeu, mas o Senhor, o jubileu, também tinha um plano na vida dela. O Senhor tem um plano na tua vida. O Senhor quer fazer algo na tua vida que veio aqui nessa noite. O Senhor quer também restaurar você, restaurar sua sorte, quer enxugar tuas lágrimas, quer tornar o teu pranto em festa. Ele quer fazer isso. Jesus, ele diz sobre as águas que, olha, se você tomar das águas que eu te ofereço, jamais você sentirá
sede. Essas águas estão disponíveis para nós essa noite também. Águas que curam, águas que saram, águas que vão curar suas feridas, água que vai tirar os teus traumas, curar os teus traumas, água que vai restaurar a sua dignidade, querido. Essas águas estão disponíveis para mim e para você nesta noite também. O Senhor Jesus, Ele não quer envergonhar ninguém, pelo contrário, Ele quer restaurar a nossa vida. Quando Jesus diz, olha, vai buscar o seu marido, ela diz, olha, eu não tenho marido. Disse bem, já teve 5, e o que você tem agora também não é teu. Jesus conhecia aquela mulher, assim como nos conhece também. De repente você cometeu um erro, e está se achando, olha, será que o Senhor pode me perdoar? Será que o Senhor pode me restaurar? Pode. Assim como Ele fez com aquela mulher samaritana, Ele pode restaurar por completo a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Restaurar por completo. E quando o Senhor restaura a vida de alguém, querido, não é para ela ficar parada não, é para ela espalhar notícia. Então, querido, quando Deus restaurar a tua vida, não fique calado não, espalhe a notícia. Eu conheci alguém que é o jubileu verdadeiro, ele vive e reina para sempre. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, ele me curou, ele me restaurou, ele me trouxe vida nova. A bondade dele está sobre a minha vida e pode estar sobre a tua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso espalhar a notícia, eu não posso ficar em silêncio. Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que após os milagres de Jesus feito, os pães, os peixes, agora Jesus vai para Gadara. Lá ele encontra um jovem possesso de demônios. Mas ao chegar naquele lugar, porque quando o jubileu chega, quando ele chega, os demônios têm que bater em retirada. Quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. E a Bíblia diz que aquele jovem era totalmente acorrentado, preso, uma vida totalmente indigna. Mas o jubileu chegou para mudar a história, para transformar por completo a vida daquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus o liberta. O Senhor expulsa os demônios da vida daquele jovem. Ei, o Senhor também tem poder para te libertar, não foi só nele não. Hoje Ele continua sendo o mesmo. É o mesmo hoje. E para resumir a história, agora aquele jovem curado, aquele jovem completamente restaurado, agora Decápolis se torna a cidade a ser evangelizada. A notícia se espalha, porque ali havia alguém que recebeu a restauração do verdadeiro jubileu. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ele continua fazendo hoje as mesmas coisas. Ele não mudou, nunca vai mudar. Talvez a tua visão precisa ser restaurada nessa noite. Você já não enxerga mais, já não tem mais visão espiritual, está cego espiritualmente. Mas assim como Jesus fez com aquele cego, capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus ele pode fazer na tua vida também, de uma forma completamente maluca. Como assim, pastor? Jesus naquele tempo cuspiu no chão, fez uma lama, passou nos olhos daquele homem e diz, vá se lavar no tanque de Siloé. A Bíblia diz que aquele homem obedecendo a Jesus, vai até o tanque, lava os olhos e volta a enxergar novamente. Primeiro ponto, obediência. Quer ser restaurado? Seja obediente. Quer ser restaurado? Seja obediente. Aquele homem obedece, aquele homem volta a enxergar. Aquele homem era cego de nascença. Talvez você está caminhando com Jesus há muito tempo, mas continua na cegueira ainda. Nessa noite o Senhor está dizendo, ei, eu posso curar a tua cegueira. Porque não importa o tempo não, querido. Tenho 10, 15 anos de evangelho, tenho 20 anos de evangelho, e daí? Pode continuar cego ainda.
porque não é obediente ao que Deus já falou, ao que o Senhor já falou. Aquele homem agora é apertado pelos fariseus, pelos hipócritas da época, porque a cura acontece no sábado. Mas quem fez isso? Como é que pode? Curou? E aquela confusão toda. Para resumir a história, aquele homem diz: olha, eu não sei se ele era pecador, eu não sei de nada, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Restauração, restaurou a visão, restaurou um paralítico, 38 anos paralítico, restaurou a vida de um jovem totalmente possesso por demônios, e ele se tornou um grande missionário, um evangelista em Decápolis, mudou a história daquele lugar, porque espalhou a notícia, não guardou para ele. Quando Deus mudar a tua história, quando Deus restaurar a sua vida, a tua casa, o teu casamento, seja o que for, não guarde só para você, espalhe a notícia, testemunhe, em nome do Senhor Jesus. A mulher samaritana recebe a restauração da parte do Senhor, e ela também vai espalhar a notícia. Espalhe a notícia, espalhe a notícia, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 8. A Bíblia fala que um leproso se aproximou de Jesus. E aquele homem cheio de fé, ele se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, pode me curar. Jesus então diz para ele: eu quero ser curado. Dessa forma o Senhor quer fazer também na minha e na tua vida nessa noite. Qual é a lepra que você carrega? Qual é a lepra que você carrega no teu coração? A mágoa de alguém? O rancor de alguém? A falta de perdão para alguém? Ou de liberar perdão para alguém? Aquele homem teve coragem. Aquele homem se aproximou de Jesus. Aquele homem desejava a restauração. E eu quero já convidar você que deseja a restauração a vir aqui à frente. Eu preciso de restauração. Eu preciso ser restaurado. Eu entrei aqui exatamente como foi falado no princípio. Cansado, sem esperança nenhuma. Totalmente arrebentado, quebrado. Mas eu creio que o Senhor pode restaurar a minha vida. Pode restaurar a minha sorte. Eu creio que o Senhor pode fazer igual fez